és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Meu desejo é uma coisa só: vai reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vai reinar em mim, Senhor. Bom dia, irmãos. Espero que estejam contentes no dia de hoje. Nós vamos começar a falar de David Rei. Mas o Rei que nos move a estar aqui hoje é o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Então eu espero que nós nesta manhã possamos nos alegrar juntos, celebrando este que é sobre toda a terra, sobre os céus, sobre a terra, aquele que é Rei sobre as nossas vidas, aquele que é Rei sobre a nossa igreja, e que o nosso desejo seja sempre que Deus reine. Por isso é que se chama o Reino de Deus, porque senão é outro reino qualquer. É porque aquele em que Deus é Rei, aquele em que Jesus é Rei. Então que nós possamos celebrar aquele que é Rei. Sobre toda a terra tu és o Rei. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Meu desejo é uma coisa só: vai reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. No que eu pensar, no que eu pensar, no que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vai reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vai reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vai reinar em mim, Senhor. Vai reinar em mim, Senhor. Vai reinar em mim, Senhor. é bom quando estamos juntos e que neste dia possamos acolher aqueles também que nos visitam. Vejo que há caras novas que nos visitam, mães, familiares, amigos. Eu sei que há uma mãe, é uma mãe, duas, parece o dia da mãe, duas mães, amigos, então que possamos celebrar juntos e que possamos acolher e que se possam sentir bem no nosso meio, acima de tudo, porque se queremos que o nosso Deus é rei sobre a sua igreja, nós somos família. Então, como família, que possamos celebrar juntos. Glória e majestade. Eu pedi à igreja pudesse ficar de pé enquanto celebramos o nosso rei. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou,
nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos para a sua luz, para consigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Assim como somos, sei que nos amas, pois tu és maior que a nossa condição. Vimos tua luz resplandecer a verdade, mas em ti não há mais condenação. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e Cristo a bandeira. Das trevas para a luz, chamaste dos teus, anunciar aquele que veio e que há de vir. Cristo Jesus a morte venceu e sobre a carne derramou o seu poder. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Assim como somos,
maior que a nossa condição. Vimos tua luz resplandecer a verdade, mas em ti não há mais condenação. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa em Cristo a bandeira. Trevas para luz, chamaste-nos Deus, anunciar aquele que veio e que há de vir. Cristo Jesus, a morte venceu, e sobre a tarde derramou o seu poder. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem no esplendor da sua glória. Ele vem e toda a terra verá Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem no esplendor da sua glória. Ele vem e toda a terra verá Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim como somos, sei que nos amas, pois tu és maior que a nossa condição. Te louvamos nesta manhã, Senhor. Te adoramos porque Tu és o Rei. Ninguém mais tem o poder, ninguém mais tem o direito de ser chamado de Rei sobre os céus, sobre a terra, do que Tu, Senhor. Tu que estavas na criação, Tu que estavas no primeiro haja luz, haja firmamento, haja terra, haja o homem, haja a mulher. Desde aí Tu estás, Deus, e desde aí Tu ganhaste o direito de ser chamado de Rei sobre todas as coisas, Pai. E nós Te queremos louvar e Te queremos adorar nesta manhã, porque sabemos que um dia Tu virás, Senhor. E Tu virás em glória para nos levar. E a Tua igreja estará contigo por toda a eternidade, Deus. Num sítio onde não vai já ser preciso um haja sol, porque Tu serás a luz, Deus. E Tu irás iluminar-nos a todos e iremos passar a eternidade Te conhecendo mais, Te
conhecendo mais, Deus, te conhecendo mais, e nada nos irá faltar, Senhor, porque Tu estarás lá. Então nós queremos Te louvar, Deus, Tu que és o Rei. Senhor Jesus, Tu que és o Rei por direito. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te louvamos nesta manhã, Deus. Nós Te engrandecemos nesta manhã, Deus. Tu que és o Deus majestoso, Pai. Mas enquanto oramos esta última canção, vamos levantar a nossa oferta, nos lembrando a quem nós estamos a ofertar também. Aquele que é o Rei de todas as coisas, aquele que tem o ouro e a prata estão na sua mão, e as ruas que Ele vai fazer para o sítio onde nós vamos passar a eternidade vão ser de ouro. Ele não está aqui para pedir o teu dinheiro. Agora tu, porque és filho do Rei, e porque o Rei te abençoa, e porque o Rei te dá, e o Rei te sustenta, tu devolves de coração, porque tens um relacionamento com Ele. E esta oferta é para quem é o filho do Rei, para quem é filho do Rei. Então, que não nos esqueçamos, enquanto estamos a cantar estas palavras, que a nossa oferta não é para comprar qualquer favor de Deus. É simplesmente para devolver a Deus aquilo que Ele já nos deu primeiro. Então que nós possamos dar de coração, dar com gratidão e orarmos juntos, louvando aquele que é o Jesus, Deus majestoso, aquele que é Rei.
Jesus, nome tão santo és Jesus te amo, cantarei para sempre. Jesus te amo, Jesus te amo, cantarei para sempre. Jesus te amo, Jesus te amo, cantarei para sempre. Jesus te amo, Jesus te amo, tremendo Deus, quão belo é teu nome de poder, exaltarei, tremendo quão belo é, tu és Jesus, nome tão santo és Jesus. Tremendo Deus, Quão belo és, teu nome de poder, exaltarei, tremendo Deus, quão belo és, tu és Jesus, nome tão santo és Jesus. És Deus tremendo, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus que exerce toda a sua autoridade sobre toda a terra, sobre todos os seres. A Ti rendemos, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Bendizemos o Teu nome porque Tu és belo, ó estrela da manhã. Bendizemos-te porque és Deus de promessas e Deus que cumpre as promessas. Bendizemos por toda a Tua fidelidade e amor incomparável, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor, por toda a misericórdia com que tens manifestado ao homem, Senhor, com toda a bondade, toda a benignidade, Senhor, a paciência, Senhor, que tens tido com toda a Tua criação, Senhor. Obrigada por tudo o que existe, por tudo aquilo que Tu criaste e por tudo aquilo que com Teu poder Tu sustens até ao dia de hoje, Senhor. Obrigado, Deus, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor, e como nós cantamos, nós confiamos e esperamos, ansiamos pela Tua vinda, pelo Teu poder, e que conheceremos em um dia, Senhor, face a face, este Deus de quem falamos, de quem cantamos, Senhor. Ansiamos pela Tua volta, Senhor. Ansiamos por conhecer este Deus que se entregou e entregou até à morte por amor a nós, Senhor. Ansiamos estar na Tua presença, ansiamos estar contigo em comunhão, Senhor, para todo o sempre. Senhor, Tu és belo, Senhor.
E é por isso, Deus, que nesta manhã tiramos tempo e com as nossas vozes, o nosso coração, todo o nosso ser te bendizemos, Senhor. Rendemos toda a nossa gratidão a Ti, Senhor, reconhecendo que só Tu és digno, Senhor. Amém. Bom dia. Vou começar por atualizar algumas informações sobre o meu estado de saúde para não ser necessário dizer uma por uma às pessoas a saída. Porque alguns de vocês têm orado por mim, agradeço por isso, e sei que é um assunto que preocupa pelo menos alguns de vocês, talvez a maioria. Então, pela graça de Deus e pela apreensão com que uma cirurgiã viu o relatório da minha ataque, eu tenho marcado para o dia 2 de janeiro a consulta, digamos assim, então oficial, dentro do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital Egas Muniz, a consulta de neurocirurgia. Essa consulta é importante para seguir o caminho dentro do Serviço Nacional de Saúde, caso eu faça essa opção. Entretanto, tenho recolhido outras opiniões. A maioria dessas opiniões vão no sentido de dizer que o problema que eu tenho é estrutural e requer uma intervenção na linha da cirurgia, seja por uma técnica ou por outra técnica. Há quem discorde disso e que propõe em alternativa um conjunto completo, alargado, sistemático, disciplinado, de tratamentos que poderia, não iríamos usar a palavra curar, mas resolver com grande eficácia o meu problema e devolver-me qualidade de vida. Então, enquanto eu aguardo essa consulta de neurocirurgia, estou a ouvir algumas outras opiniões. A minha lógica não é ouvir N opiniões da mesma área, da mesma disciplina, porque à volta da coluna há diferentes abordagens, fisioterapia, osteopatia, quiropráticos, a neurocirurgia, percebem? E, portanto, estou a ouvir diferentes pessoas de disciplinas diferentes. Na sua bondade, há irmãos do Algarve que inclusive dizem: tu só precisas estar cá, nós pelo menos durante uma semana apoiamos-te para tu pelo menos saís deste sofrimento que estás. Eu fiquei muito comovido, agradeci. O problema que se me pôs é passar uma semana no Algarve. Não é que eu não tenha onde ficar, a questão não é essa, é o meu trabalho, os meus compromissos. E então estamos nesta situação. Até lá, medicação forte e, acima de tudo, proteger o estômago. Passa publicidade com o Meprazol, porque tanto comprimido que vai entrando aqui, às tantas o estômago sofre, não é? E é assim que vamos andando e vamos nos lembrando que este vaso, que é o nosso corpo, esta casa, este tabernáculo, são expressões que a Bíblia usa, degrada-se, desgasta-se. A vocês que são jovens, fofinhos, capazes, competentes, que ainda não se cansam, aproveitem para dar glória a Deus, está bem? É só irem a Eclesiastes e verem lá o fim, que ele avisa que vem em dias. Vem em dias.
E então, tendo chegado a esta idade, eu estou a viver já alguns desses dias que o livro de Eclesiastes avisava. Está bem? Obrigado pelas orações, pelo vosso cuidado. Nós, os pastores, é uma boa prática também, e pela questão da transmissão no YouTube também, nós somos chamados a dar um título à nossa pregação. E o título que eu propus, e se vocês forem rever a transmissão no YouTube, o que vão encontrar, os irmãos que estão a seguir, têm lá certamente no local a indicação, o seguinte título: Finalmente. Eu tive quase para pôr, puxa, até que enfim. Mas achei que não era português erudito, então pus Finalmente, David no trono. Mas depois desta exclamação achei necessário ligar este facto com a mensagem da Bíblia. E aí pus entre parênteses, início da dinastia do rei Jesus. Conseguem perceber a variação? Finalmente, Davi no trono. Mas mais importante do que isso, dá-se início à dinastia, em termos humanos, do rei Jesus. Eu expliquei ao nosso irmão Luís Correia, que está a trabalhar na Regi, na parte da transmissão, que tem uma intervenção importante para aquilo que os irmãos aí em casa beneficiam, e ele precisava ter algumas informações prévias minhas, desta vez muito mais tarde do que o meu hábito, por impossibilidades minhas ao longo da semana. Eu expliquei e explico aos irmãos que eu procurarei, com a graça de Deus, fazer um breve olhar para o segundo livro de Samuel. Porquê? Porque nós não o vamos ver todo. Nós não vamos tratar o livro de Samuel todo. Então eu achei por bem fazer um breve olhar sobre o livro de Samuel, na esperança de ajudar os irmãos e as irmãs e de vos orientar a que, por exemplo, nas férias de Natal, leiam o livro todo de 2 de Samuel, com esta orientação que vão receber. Eu vou pôr aqui atrás, porque normalmente as coisas da tecnologia e os líquidos dão-se mal, como antigamente era o reino lusitano e o de Castela. Era mais ou menos assim. Líquidos e informática é complicado. Eu vou relacionar também, neste meu breve olhar sobre o livro de 2 de Samuel, para tentar aguçar o apetite para vocês lerem o livro todo, eu vou relacionar o livro com o primeiro e com o resto da mensagem da Bíblia. Há um ponto de aplicação que eu digo já de antecedência, ou se quiserem, há 2 pontos de aplicação que eu vou procurar enfatizar. Primeiro ponto é o seguinte: Deus usou seres humanos em parte do seu plano de redenção. Nós precisamos de compreender isso. Desde antes da fundação do mundo, a Trindade decidiu que para o plano da redenção, numa parte desse plano, Deus iria usar seres humanos. Mas ao usar os seres humanos, tornava-se necessária a vinda do próprio Filho de Deus, como o Cristo, e como, guardem esta expressão, filho de Davi, descendente de Davi, na linhagem dinástica de Davi. Portanto, só usar seres humanos não cumpriria o plano de redenção. O Filho de Deus, sem se tornar humano, sem a encarnação e sem se tornar humano na linhagem de Davi, não cumpria a promessa de Deus também. Então era necessário que as duas coisas se encontrassem. A vinda do próprio Deus, o Filho de Deus, e ele ser descendente humano de Davi, da linhagem real de Davi. Este é um ponto que eu quero enfatizar na aplicação. Que Deus usou seres humanos. Mas a vinda do Filho do Homem como Cristo e como Filho de Davi era incontornável. A segunda coisa de aplicação que eu quero partilhar convosco esta manhã, que deixo já para depois, quando pegar nela, vocês terem na presente, é a seguinte: porque alguma coisa está dentro da vontade de Deus, porque alguma coisa está a acontecer nos caminhos de Deus, não é garantido que vai ser fácil. Eu vou repetir.
porque alguma coisa está dentro da vontade de Deus, porque alguma coisa está a acontecer de acordo com os caminhos de Deus, não é garantido que essa coisa vai ser fácil. Eu começo desde já por dar um exemplo. Na nossa juventude, quando nós ainda temos borbulhinhas no rosto, acne juvenil, não é incomum, não é raro, alguns pensarem assim: vou casar com alguém crente e tudo vai correr bem. Vou formular o raciocínio de outra maneira. Porque me casei com uma pessoa crente, entenda-se, segundo a vontade de Deus, vai tudo correr bem. Ha! Perceberam um sorriso irónico? Eu tenho que repetir. Então, o que eu vou dizer a partir daqui, eu preciso dar crédito a outrem de quem eu me socorri. Eu só esta manhã é que me lembrei que eu não tinha tirado o nome dos dois autores, ainda procurei rapidamente e não encontrei. Então eu aviso que aquilo que eu vou ler a partir deste momento e até eu avisar, não é de minha autoria. Não encontrei o nome porque me lembrei que devia ter o nome já tarde. E ao procurar dentro dos meus recursos, porque além de livros em papel, e aí é fácil, no livro de papel é só pegar no livro e ver a capa. Essa é uma das vantagens dos livros em papel. Pela graça de Deus eu tenho um investimento significativo em material digital que me ajuda a estudar a Bíblia. E alguns dos recursos que eu tenho estão aqui dentro. E eu ainda tentei ir lá e está a fotografia da capa do livro. E eu ainda tentei aumentar e não consegui ver o nome dos autores. Está bem? Não é meu. O seu dono, não por falha minha, não vos vou dizer o nome, mas não quero que vocês fiquem a pensar que é trabalho meu. Entre o capítulo 1 e o final do capítulo 3 de 2 de Samuel, nós vamos ver aquilo que acontece que leva à morte, ou em bom rigor, o que acontece depois da morte de Saul, e como David chega a ser entronizado primeiro em Judá. Primeiro na parte de Judá. David, quando sobe ao trono, não é para reinar logo sobre todo Israel. Primeiro, ele é ungido em Judá. É reconhecido como rei em Judá. E isso encontramos no capítulo 1, 2 e 3 de 2 de Samuel. É no capítulo 4... que nós vamos ver então David a reinar sobre todo Israel. Isto é muito importante. E isto já liga com aquilo que eu te disse. Vocês podem perguntar, mas porquê que levou 4 capítulos até Saul, até David reinar, se David já tinha sido ungido por Deus e é o que sabemos há 38 anos atrás, pelo menos. É daí aquela aplicação que eu disse. Porque é da vontade de Deus, e porque é dentro dos caminhos de Deus, não é garantido que vai ser fácil. No tal exemplo que eu dei, viver um casamento cristão é um trabalho diário que pressupõe obediência de parte a parte. Posso ter um amém? Não é. Há um título de um livro que eu não tenho, não comprei, não li, mas eu acho o título delicioso. Quando 2 pecadores dizem sim. O título é brilhante, porque o casamento é isso. São 2 pecadores, podem ser 2 pecadores salvos pela graça, mas ainda continuam a ser pecadores, que dizem sim. Andar no caminho de Deus, por vezes, dá trabalho. E por vezes requer atravessar caminhos de sofrimento. O segundo livro, que é chamado de Samuel, eu estou a ler trabalho de outros autores. Tem um autor desconhecido, porque é garantido que Samuel já estava morto, portanto não pode ter sido ele a escrever 2 de Samuel. Leva o nome dele, porque como nós temos dito na Bíblia hebraica, na realidade não eram 2 livros, era um só. Toma o título de Samuel. Mas alguém há de ter escrito o livro de Samuel e não sabemos com certeza
quem foi. É um livro que registra vários eventos históricos, situações que aconteceram mesmo, não é? Tem partes de poesia, tem partes de cânticos, mas é um registro histórico de acontecimentos que ocorreram na região de Israel e Judá principalmente. Ocorre num período que vai por volta do ano 1050 até o ano 750 a.C. É o que cobre, mais ou menos, o tempo dos livros de Samuel. Para que finalidade é que foi escrito esta segunda parte do livro de Samuel? Alguém que não eu articulou assim, eu achei muito bem, por isso estou a citá-lo. Para demonstrar a ação soberana de Deus em guiar e governar a história para cumprir o seu plano de redenção. Eu vou repetir. Para demonstrar a ação soberana de Deus em guiar e governar a história para cumprir o seu plano de redenção em Jesus Cristo. E dar proeminência, dar destaque à linhagem dinástica de Davi, de onde, em termos humanos, descenderia o Rei Jesus. Em resumo, de uma maneira mais simples, por que razão foi escrito o livro de Samuel? Era importante levar os ouvintes iniciais, os atuais leitores, a perceber que há um Deus da história, que reina soberano, que governa a história. Deus não é apanhado de surpresa por nada nem por ninguém. Ainda que haja seres que no exercício da vontade que Deus lhe deu possam ir ou tentar ir contra os planos de Deus, Deus continua soberano e faz as coisas convergirem para o cumprimento da sua vontade. E já desde o Éden, já depois da queda, Deus prometeu a Adão e Eva, Deus prometeu à humanidade, que haveria alguém que seria descendente de Eva, portanto um ser humano, que viria pisar a cabeça da serpente, ainda que a serpente lhe mordesse o calcanhar. Ali nós temos aquilo que alguns, em linguagem que os teólogos gostam de usar, os eruditos, o proto-evangelho. O que é isto? O que é este palavrão? É uma representação sintética, sumária, mas já suficientemente indicativa daquilo que seria a salvação. Por provisão de Deus, por trabalho de Deus, alguém que seria descendente humano iria tratar do plano da redenção. Mas ali não é dito tudo. Em Gênesis 3,15. Então, o segundo livro de Samuel está a demonstrar que não apenas há uma linhagem dinástica que é preciso ter em consideração, que é de David, não é porque David era um belo homem, e a Bíblia diz que sim, que era, mas porque na linhagem de David viria o Salvador. É muito interessante como é que termina mesmo, não é bem como é que termina, mas lá na parte de fim, o livro de Ruth diz que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Que nós sabemos que foi pai de Davi. Já ali se está a dar a pista que quer-se mostrar que há aqui uma descendência que está na linha do cumprimento da vontade de Deus. Se pudéssemos resumir o livro agrupando-o por capítulos, ainda não é mérito meu, é trabalho de outros, eu diria, e eu estou a fazer isso para vos estimular a ler, porque mais uma vez insistimos, já estamos em dezembro, o livro de Samuel vai até o capítulo 24, segundo. Como é que os pastores vão, em tão poucos dias, pregar 24 capítulos? Vão fazer grupos de 6 capítulos em cada pregação. Não vamos pegar no livro todo, mas queremos encorajar-vos a ler. Se fôssemos agrupar, então, o reinado de Davi em Judá de 1 a 4, reinado que une Israel no todo do 5 ao 10, os versículos 11 e 12 são absolutamente cruciais. Fazem a ligação de um período anterior, do 10, em que as coisas vão a subir em termos, estão a correr espetacularmente. O 10 e o 11, o 11 e o 12 é o desastre. É quando o Titanic bateu no iceberg.
É quando Davi se espalha à grande. E basicamente o que nós vamos ver do 13 até o 20 são os problemas no seio da família de Davi. Que da maneira como estão contados, acabam por nos levar a perceber que a semente que semeou, desculpem-me a redundância, aqueles problemas todos, foi o que se passou nos capítulos 11 e que tem sequência depois no 12. Já agora, alguém sabe o que é que fala 2 Samuel 11? Alto, alto, porque este velho está a ficar surdo. O pecado de Davi com Batseba, que levou ao assassinato por parte de Davi de Urias. E depois por aí abaixo. Os capítulos 21 a 24 são então a conclusão do livro. Vou recapitular rapidamente. Reinado de Davi em Judá, capítulos 1 a 4. David une Israel e reina sobre todo Israel e vai expandindo e vai tendo vitórias, a coisa vai subindo e vai fortalecendo o reino, faz várias coisas boas, 5 ou 10, inclusive trazer a arca para Jerusalém, inclusive pensar em construir um templo para Deus. Está tudo aqui nesta secção. Os problemas familiares de David estão relatados do 13 ao 20, a conclusão deste livro ocupa os capítulos 21 a 24. Até aqui estive a citar trabalho de outrem. Se me perguntassem a mim, o que é que tu destacarias como versículo-chave deste livro, eu iria conduzir-vos, que eu vou fazer agora. Então vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. E nós vamos então ler, pelo menos por agora, vamos fazer assim, por agora, eu quero ler convosco os versículos 8 e 9 e o 16. Porque eu estou com a esperança que lá mais à frente, se eu administrar bem o tempo, eu volto a esta secção. Mas seguramente, ao lerem 2 de Samuel, para perceberem o sentido do livro, vocês têm que valorizar imenso o bloco que vai do capítulo 8 ao 16, desculpem, do versículo 8 ao 16 do capítulo 7. 2 de Samuel 7, dos versículos 8 ao 16. Ali está o âmago da mensagem do livro. Eu leio então os versículos 8 e 9 por agora e depois o 16. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Está a dizer Deus ao profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. 9. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Podemos parar aqui um bocado? E depois saltemos para o 16. Porém, que é uma adversativa de alguma informação que não estou a ler de momento. A tua casa, tua de David, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Uau! Alguns precipitados iriam dizer, Deus está a prometer que David vai viver eternamente. Não. Por outro lado, com os versículos 8 e 9, o que é que tu percebes claramente se eu te fizer a seguinte pergunta? Aquilo que de bom se passou na vida de David, o mérito, a honra é de quem? É claro ou não? Fui eu, Deus, que te fui buscar. Eu às vezes vêm no meu pensamento algumas expressões que reportam para os primeiros 13 anos da minha vida. Vocês já entendem, eu depois normalmente tenho cuidado de traduzir. Mas esta até nem é necessariamente de Angola, é do tempo em que eu via novelas brasileiras. Ok? Então Deus está a dizer assim, eu fui-te buscar lá dos cafundós do mato, de detrás das ovelhas, onde ninguém se importava contigo, tanto que quando alinhavam os filhos nem te chamavam. E eu tornei-te grande como só os grandes têm nome na terra. E Deus termina dizendo no 16, a tua casa,
o teu reino serão firmados para sempre de diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Por causa dos teus bonitos olhos azuis. A sério? Não. O segundo livro de Samuel começa no capítulo 1, onde termina o primeiro livro de Samuel, isto é, com a morte de Saul. E no caso vai nos levar no capítulo 1, segunda de Samuel, na viagem que David faz para retornar a Ziclag. Enquanto primeira de Samuel retrata a liderança de Samuel e Saul, o segundo livro de Samuel vai relatar o estabelecimento do reinado de David em Jerusalém e, mais importante do que isso, a aliança que Deus faz com Davi. Que nós lemos na Bíblia, que é retratado tanto em 1 de Samuel 13, 14, como em Atos 13, 22. Eu vou repetir estas duas referências porque são muito importantes. Samuel é retratado tanto em 1 de Samuel 13, 14, como em Atos 13, 22, como um homem segundo o coração de Deus. E esta é uma expressão que precisa de ser bem entendida no seu contexto, porque senão nós vamos dizer o que a Bíblia diz é que, incluindo as asneiras de David, David era um homem segundo o coração de Deus. Não. Os livros da Bíblia têm o cuidado de registar as asneiras de David, sabem para quê? Para nos mostrar, eu digo de outra maneira, este livro é uma mistura dramática dos sucessos militares de David, os seus feitos dignos de honra, com as suas falhas morais, as suas perdas pessoais, estão neste livro. Para quê? Também para nos mostrar que David, tal como qualquer pessoa que me ouve aqui hoje, ou que me acompanha pela internet, que ainda não é salva em Cristo, precisa de Cristo. David também precisava de redenção. Irmãos, eu tenho, desde que nós começamos a estudar Juízes, eu estou qual Dom Quixote numa batalha, que é a rezar com os vossos heróis da Bíblia todos. Espero que eu esteja a ser bem sucedido. E quero fazer tábua rasa de todos os vossos heróis para só ficar um. Jesus, o Cristo, o Rei da Glória. O único que merece toda a honra, toda a glória. Vem-me à mente rapidamente Tiago, meio-irmão de Jesus, que diz que toda a boa dádiva procede lá do alto. E naquilo que tu e eu conseguimos fazer de bom é a graça de Deus a agir em nós. Porque nós, sem Deus, temos uma inclinação fortíssima para asneirar. Os eventos do reinado de Davi datam de cerca, há aqui algum debate, 1005, 1010 a.C. a 970, estas datas são só para vocês terem esta referência. E há quem propõe que possam ter sido registados pelos profetas Natã e Gad, que nós sabemos que foram profetas que aconselharam David. Aqui voltei a citar outros autores, não é trabalho meu. Muitos estudiosos sugerem que houve vários editores que contribuíram e alguém compilou ao longo da história o material que veio a constituir o segundo livro de Samuel. É muito interessante que nós encontramos no livro de Crónicas alguns relatos também do reinado de Davi. Só que há uma coisa curiosa que os estudiosos da Bíblia constatam. Crónicas não inclui o episódio de Davi com Batseba. Não vou especular. Só estou a constatar o facto. Os dois livros de Samuel lembram-nos que a obra de salvação feita por Deus acontece usando as confusas histórias de seres humanos reais. Estão comigo? A família de... ajudem-me com o nome. O marido de Noemi. O marido de Noemi, que levou a família para sair de... agora, Aimeleque. Aquela família que decide sair da terra, vai para uma terra estrangeira, morrem lá os filhos, volta
aquela mulher com uma das noras, ela vem a tornar-se bisavó de Davi. Eu troco sempre, tenho que pensar sempre. Toda aquela história e depois aquele período complicado que nós conhecemos antes de Juízes. O povo não se lembra que Deus já tinha dado um perfil de um rei. Escolhe um rei à sua vontade. Saul, 40 anos que às vezes a mim me parecem desperdício, mas Deus lá sabe. Porque Saul tinha uma missão, que era combater os filisteus. E eu creio que nesse aspecto Saul foi bem sucedido. É isso que a Bíblia registra. Mas no resto, até a bruxa foi. E eu aqui não estou a brincar. No ponto mais fundo da sua queda, Saul até a bruxa foi. E o episódio é tão estranho que a bruxa, quando vê entrar, a bruxa diz: tu queres me apanhar? Então foste tu próprio que mandaste correr e eliminar com todos os feiticeiros da terra, agora vens marcar uma consulta? A própria bruxa achou estranho. E quando a bruxa acha estranho um ato nosso, a coisa está feia. O plano de redenção de Deus foi sendo cumprido usando vidas humanas. David, que tem convictamente a posição, não toco no ungido do Senhor, mas estava pronto para matar tudo que era do sexo masculino ligado a um homem que lhe respondeu mal. E é a esposa desse homem que o segura. O plano da redenção usou vidas humanas reais. Israel rejeita Deus como rei em favor de um governante humano. Até mesmo o ungido de Deus, que é Davi, peca contra Deus em várias ocasiões, mas ainda assim Deus usa Israel e pessoas de Israel para estabelecer a linhagem real da qual o seu próprio filho emergirá como rei divino. Ele promete, por meio de uma aliança que vai estabelecer com Davi, que está registada neste livro, fornecer uma linhagem interminável de reis, descendentes de David, que vão levar até Jesus. E para nós percebermos que não é coincidência, é muito interessante, quando nós vemos a linhagem de Jesus pelo lado de José, pai adotivo, era a linhagem real. Quando nós vemos a linhagem de José pelo lado da mãe biológica que a gestou no seu útero, era a linhagem real. Alguém manda na história. Irmãos, precisamos tirar daqui uma aplicação. A inflação está a subir. O inverno está aí já. Nós já começamos a sentir a necessidade de ter mais tempo o aquecedor ligado, não é? E nós temos visto as contas. Oh, Vladimir, faz favor, ganha lá juízo nesta cabeça. Para lá com isto. Não é o que dá vontade de orar? Mas é tão interessante que na falta de um Vladimir há um outro. Vocês já perceberam que o nosso mundo tem 2 ou 3... Como é que eu vou dizer isto? 2 ou 3 baralhados da cabeça que nos podem matar a todos. É neste mundo que nós vivemos. Mas há alguém que reina soberano. Alguém que reina soberano. E isso deve nos levar então a uma adoração fiel a Deus. Principais personagens que tu vais encontrar no livro de Samuel, eu estou ainda a tentar estimular-te a ler 2 de Samuel. Está bem? Nós, os pastores, não vamos trabalhar aqui na forma de pregação, mas leia o resto do livro. E quem sabe até vou meter em trabalhos e vou envolver os outros pastores. Se depois ficares com dúvidas interessantes e quiseres conversar, fala connosco. Agora, é sério, sim. Pastor, estive a ler isto em 2 de Samuel. Vai dar conversas interessantes. Estiquei-me? Eles concordaram. Uf. Que não tinha telefonado antes. Personagens principais neste livro. David, que aparece pela primeira vez em 1 de Samuel como o 8º e mais novo filho de Jessé de Belém. Sabemos que cresceu como um pastor, aprendeu a lutar, aprendeu a tocar música. Deus enviou o profeta Samuel para ungir esse David como rei escolhido para substituir o desobediente rei Saul.
o Espírito do Senhor vem sobre David e ele recebeu uma unção, uma bênção, e Deus em vários momentos mostra que abençoou os empreendimentos de David, que mais tarde vai servir como guerreiro e comandante no próprio exército de Saul. Ele ganha destaque aos olhos do povo quando ele mata o gigante Golias ainda como jovem. Ele rapidamente ganhou recompensas e aclamações pelas suas proezas e sucessos militares. A sua popularidade provocou ciúme em Saul, que deixa de estar afeiçoado a esse jovem David para buscar a sua morte. A partir daí, David passou a ser fugitivo de Saul para salvar a sua própria vida, e a ele juntaram-se vários guerreiros reais. Isto nós lemos tudo em 1 de Samuel. Apesar das repetidas tentativas contra a vida de Saul, contra a vida de Davi, feitas por Saul, David mostrou graça e lealdade a Deus ao poupar a vida de Saul em pelo menos 2 ocasiões em que ele teve a oportunidade para o matar. Já em 2 de Samuel nós vamos ver que primeiro o povo de Judá e depois o resto coroa David como rei quando ele teria cerca de 30 anos, pensam alguns estudiosos. Há aqui opiniões que divergem. Ele reina sobre Judá por 7 anos e meio, antes de ser declarado rei sobre todo Israel. Entre outras coisas, David vai estabelecer a adoração de Deus como deve ser. Ele vai organizar várias coisas da adoração de Deus, providenciando recursos, tratando da transferência da Arca da Aliança para a capital, Jerusalém. Também nós vamos ver em 2 Samuel que é Deus que impede David de construir o templo e promete a David que um filho dele, no caso Salomão, não só iria assumir o trono, mas iria tratar da construção do templo. Em 2 Samuel nós vemos 2 rebeliões contra o reinado de David. E uma delas até vem de um dos filhos dele, Absalão. Nessa tentativa de usurpar o trono de David, David voltou a ser fugitivo, voltou a ter que andar pela mata, e é nesse episódio que vemos David a ser insultado, por exemplo, humilhado por algumas pessoas que tinham alguma ligação a Saul. Vamos ficar a saber em 2 de Samuel que David vai escolher como seu sucessor Salomão. David vai morrer pelos seus 70 anos de vida, após 40 anos de reinado. No livro de Salmos nós encontramos pelo menos 80 cânticos, ou 80 salmos, que são da autoria de David, que terão sido escritos em alguns destes momentos que eu vos estou... foram escritos em algum destes momentos que eu vos estou a resumir. David ganha tal notoriedade para o povo de Israel, que na bandeira de Israel nós temos a estrela de Davi. Davi passou a ser o padrão, a régua pela qual os reis eram medidos. Os reis que agiam bem, os cronistas, os que registavam, diziam, seguiu os caminhos do seu pai David. Os reis que agiam mal, era dito a respeito dele, não seguiu os caminhos do seu pai David. Mas há ainda um assunto mais importante. Na aclamação de Jesus, na entrada triunfal. Lembram-se de memória o que é que o povo grita? Hosana, bendito o rei que vem no nome do Senhor, e depois fazem referência ao filho de Davi. Curioso. Fazem referência ao filho de Davi. A entrada triunfal de Jesus, eu poderia chamá-la um ato falho. Explico esta expressão para quem não esteja familiarizado. É alguma coisa que acontece, que é feita, mas que não produz o resultado que era esperado. Um ato falho, não. Deu em nada. Deu em pizza. Pelo menos os São Paulinos usam esta expressão. Deu em pizza. Deu em nada. Mas era importante ter acontecido.
Porque ali naquele momento Jesus é aclamado como rei da descendência de Davi. E Jesus não disse, não, parem, que isso está errado. Por que ele não disse, parem, porque isto está errado? Porque estava certo. Estava certo. Os livros históricos da Bíblia, além de relatarem factos que ocorreram, servem para nos comunicar lições espirituais. O principal propósito de 2 de Samuel, além de registar o valor e a importância dos acontecimentos na vida de Davi, levam-nos a mostrar a importância de obedecer a Deus e seguir as suas orientações. Porque o livro de 2 de Samuel também nos mostra repetidamente que Deus pune o mal. Deus castiga a desobediência. O pecado tem consequências. E às vezes graves. Em vários momentos da vida demonstra a adequada fidelidade aos mandamentos de Deus, a ponto de ficar conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Enquanto David segue a orientação de Deus, Deus lhe dá a vitória, Deus lhe dá conquistas e acompanha com ele. Na sua graça, atenção que eu faço esta ligação. Deus não estabelece a partir de David a linhagem dinástica de Jesus por mérito de David. Está claro isto na vossa cabeça? Na sua graça, Deus decidiu usar aquele homem para iniciar a dinastia que vai levar a Jesus. Mas também nós percebemos claramente, quando Deus usa os profetas Natã e Gad, que Deus age perante o pecado. Então vou voltar aos pontos de aplicação que eu quero enfatizar para depois fazermos uma rápida viagem, um voo assim rasante pelo livro, na esperança de que vos anime a ler. Primeiro ponto que eu quero deixar, e espero que o Espírito Santo me use para trabalhar no vosso coração nesta direção. Deus usou seres humanos em parte do seu plano de redenção. É verdade que veio um anjo, mas o anjo falou com quem? Falou com Maria. Maria, tu vais ficar grávida do Filho de Deus. Uau! Eu acho que sei porque é que Maria guardava as coisas no seu coração. Porque se Maria chegasse a alguém da família ou alguma vizinha dissesse, eu estou grávida do Filho de Deus. Oh Maria, mostra lá os bracinhos para vermos as marcas das seringas. Estás a viajar, Maria. Usou Maria. Ainda mais delicioso, usou José como pai adotivo. José estava pronto para ir embora. Não era para fugir, como alguns homens hoje em dia fogem. No momento do bem bom estão lá juntos. Quando depois vêm as consequências, ala-te, antes que chegue o 9º mês. Então, lição espiritual. Raparigas escolham bem. Não cedam tão facilmente à conversa melosa. Porque o entusiasmo e o charme com que ele está no momento de te seduzir pode desaparecer no momento de assumir. E as duas palavras acabam com ir. Acho delicioso. José, ele não queria dar má fama a Maria. E tentou deixá-la secretamente. Não está escrito na Bíblia assim. Aqui, atenção, compreensão de um ser humano falho. Eu acho que José queria deixar a possibilidade de algumas pessoas pensarem assim. O filho é de José. José fugiu porque sabe que teve relações sexuais com Maria antes do tempo que era devido. Eu faço este raciocínio, mas não está escrito na Bíblia, está bem? Assumo eu o risco, está bem? Ficou claro? Este parênteses é meu. Deus manda um anjo para conversar com ele. E basicamente é para dizer, José, eu conto contigo para seres o pai adotivo. Não fujas. E José fica. Eu costumo usar, sei que estou a desviar,
Eu costumo usar este exemplo para dizer aos homens: se José assumiu um filho que não era dele, não deverás tu assumir um filho que é teu? José não foi um pai ausente na vida de um filho que não era dele. E quando nós vemos a família à procura de Jesus com 12 anos, o pessoal pelos 12 anos avaria, por aí à frente, e quando vemos a família a procurar, não vemos Maria a procurar sozinha. E esta vida está cheia de histórias de mulheres sozinhas a procurarem resolver situações dos filhos em que o pai não está lá. Quinta-feira temos encontro de homens. Eu sei que é feriado, mas já não o tivemos na semana passada. Então, esposas, desculpem, podem emprestar os vossos maridos para eles irem ao encontro de homens? Aceitam este negócio? Não? Pronto, ok. Pronto, tá bem. Eu acho que ficavas a ganhar. Ele vai ser tão abençoado lá que vai voltar o melhor marido. Mas, é claro, as esposas é que decidem, não? Quem sou eu? Foi por isso que eu perguntei. Eu perguntei mesmo na disposição de ouvir um não. Hã? Ok. É a outra família dele. Deus usou seres humanos como parte do seu plano de redenção. E ainda continua a usar. O Espírito Santo leva Paulo a dizer assim: como é que as pessoas vão crer se ninguém pregar? E como é que vai haver pregação se ninguém for enviado a pregar? Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de redenção em Cristo Jesus. Deus continua a usar seres humanos. Porque precisa? Porque está aflito? Desculpem-me o calão. Porque está à rasca? Não. Porque na sua graça dá-nos este privilégio de nós entrarmos no seu plano. Não é um privilégio extraordinário. E nós, às vezes, desperdiçamos. Preferimos gastar a vida ou gastar partes de tempo da nossa vida com outras coisas e desprezamos este privilégio. A vinda do Filho de Deus como Cristo, como descendente de David, era uma necessidade incontornável, porque todos os humanos que Deus usou, por melhor que fossem e por mais acertados que fossem certos aspectos da sua vida, a ponto de tipificarem Jesus Cristo, eram seres humanos também pecadores e que também eles necessitam de ser salvos. Lembro-me de uma conversa com um dos meus brilhantes professores que eu tive no Instituto Bíblico Português. E eu estava-lhe a fazer perguntas acerca de um teólogo que eu admirava. E na sua sabedoria esse professor olhou para mim e disse-me: Paulo Pedro, cuidado com a admiração por teólogos humanos. Porque eles são humanos. E erram. Por exemplo, nesse famoso debate, Armínio e Calvino, sabem de quem eu sou adepto? Apóstolo Paulo. Sabem porquê? Porque se escreveu inspirado por Deus. Então, se eu tiver que usar um crachá, não vai ser nem de Calvino, nem de Armínio. Vai dizer Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Alguns cristãos que seguem determinados pregadores no YouTube, como alguns descrentes seguem o Justin Bieber, ou a Beyoncé, ou... É a mesma atitude. Calma aí. Calma aí. De vez em quando talvez valha a pena, em vez de ligares o canal do YouTube, abra a Bíblia e lê, estuda a Bíblia. Porque se Deus só fala através do YouTube, tu tens consciência que a maior parte dos seres humanos que vive hoje em dia na face da Terra não tem acesso à internet? Sabias disso? Ou não? Não tem. A maior parte dos seres humanos que vivem na face da Terra não tem acesso à internet.
Então como é que Deus os salva? Como é que eles vão poder seguir o herói e tal? Mesmo aqui em Portugal, tu tens noção, por algumas reações que eu percebi ali. Lembras do tempo da pandemia, quando se tentou fazer, como é que se chamou, a escola? O que é que se descobriu? Cá em Portugal. Eu lembro de uma cena maravilhosa de uma professora na carrinha, na sua carrinha, um banco de trás deitado, não sei se alguém se lembra desta, num ponto alto lá do sítio, a dar as aulas porque era ali que tinha melhor sinal da internet, cá em Portugal. Já não estou a falar de outros sítios. E se Deus só fala pela internet, há aí muita gente que está mal. Que tal Bíbliazinha aberta, em papel? Só tu e a palavra de Deus. Deus ainda fala aí ou não? Há pessoas que foram salvas por Deus só a lerem a Bíblia. Só. Uau! Mas nesse só acrescenta o Espírito Santo a agir, para iluminar, para levar ao entendimento, para tocar no coração, para chamar a pessoa. Outra lição que eu quero então enfatizar, porque algo está dentro da vontade de Deus e está no seguimento dos caminhos de Deus, não é garantido que vai ser fácil. Então quero ler convosco alguns momentos do livro de Samuel. O que é que o pastor quer alcançar? O pastor quer que tu saias daqui motivado a ler 2 de Samuel. Então, em 2 de Samuel, capítulo 1, basicamente o que vai acontecer é que no decurso de uma forte batalha contra os filisteus, em que o povo de Israel é derrotado, Jonatas é morto e Saul suicida-se. O escudeiro de Saul, a quem Saul tinha pedido que lhe eutanasiasse, a expressão não está na Bíblia, mas o sentido é esse. Com a diferença de que ele não era médico, então rigorosamente não é. Eu confesso-vos, ainda não li o último projeto de lei. Mas já sei que o Sr. Presidente mandou de volta para o Parlamento. Eu tenho seguido isto com atenção, porque os projetos iniciais da eutanásia previa que só se chama eutanásia se for um médico. Portanto, que isto fique claro, mesmo que passa, se for o vizinho do lado a dar um comprimido, é homicídio. Mesmo que esta lei, para mim, errada, passe. Ok? O escudeiro de Saul tenta tirar vantagem da situação e leva a notícia da morte de Saul a David, atribuindo o mérito da morte de Saul a si mesmo. Eu quero só vos ler em 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 8. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Está a ver o diálogo de Davi com este escudeiro de Saul que levou a notícia. E o escudeiro está a contar a David. Saul, me perguntou, quem és tu? E eu respondi, sou a Amalequita. Alguém consegue perceber porque é que eu quis ler este versículo? Os Amalequitas não eram os tais a respeito de quem Saul, na conversa com o profeta Samuel, disse, eu matei todos menos o rei. Todos menos o rei. E está aqui um Amalequita. Veio de onde? Veio da desobediência. Deste capítulo, só para vos deixar um cheirinho também, vamos ler a partir do versículo 15, capítulo 1 a mesma. Sigam-me para abrir o apetite para vocês entrarem então em Samuel. A partir do 15. Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse, vem e lança-te sobre este homem. Este homem é o escudeiro de Saul, que trouxe a notícia da morte de Saul, a pensar que David ia lhe dar assim, uma vice-presidência de alguma coisa, um lugar assim muito interessante, e David está a dizer a um dos seus fiéis, lança-te contra este homem.
e que recebeu a ordem e o feriu, de sorte que ele morreu. E disse-lhe Davi, eu desconfio que Davi disse isso antes dele morrer, está bem? Porque isso foi dito a ele. O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Pranteou Davi a Saúl e a Jonatas, seu filho, com lamentações, determinado que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Vejam este, eu creio que vale bem nós lermos esse cântico que Davi ensina, porque aqui nós vemos o caráter de David, que de facto em determinados aspectos tinha sido transformado por Deus. Sigam comigo do 19 em diante. David está a chorar a morte de Saúl, que passou 2 décadas, pelo menos, se não 3, a tentar matá-lo. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes? Não noticieis em Gade, nem publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam oferta, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saúl, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saúl. Saúl e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saúl, que vos vestia de rica escarlate, que vos punha sobre vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Eu vejo aqui a mão de Deus a agir neste homem. Para ele aprender as lições do não ressentimento, da não vingança. No capítulo 2, o cheirinho que eu vos quero dar vai atrás do seguinte resumo. Com a morte de Saúl, David, antes de fazer qualquer coisa, consulta Deus para receber Deus as instruções sobre os passos que ele deveria dar a seguir. Deus dá-lhe a ordem para ele ir para Hebrom. Conforme é relatada esta viagem, no meu entender, indiretamente, nós somos alertados para a desobediência de David ao ter muitas mulheres de quem teve diferentes filhos, portanto, meios irmãos. Naquele cântico que eu li, alguns conseguem ver a prova da homossexualidade que existia entre David e Jonatas. Eu a esses pergunto, como é que não conseguem ver o mulherengo que David era? Impressionante. Venham comigo no capítulo 2 de 2 Samuel, vamos ler alguns versículos, nomeadamente 1 e o 2, por exemplo. Depois disto, portanto, depois das cerimónias fúnebres de Saúl e Jonatas, consultou David ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou David, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Vai ficar por aqui, pensam alguns de vocês. Não. Tanto assim que o filho dele resolveu sobrepassar o pai e chegou aos milhares. Quando Deuteronômio dizia claramente que o rei, segundo a vontade de Deus, não deveria ter múltiplas mulheres. Percebem porque é que eu estou nesta cruzada de arrasar com os vossos heróis? É preciso ler os detalhes. É verdade que é um homem que mostra que Deus foi agindo na vida dele e havia áreas em que ele obedecia.
E por isso, justamente, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, mas não era um homem impecável, porque o único impecável que pisou a face da terra atende pelo nome Senhor Jesus o Cristo. Venham comigo, depois também, para vos alertar sobre este capítulo 2, que David honrou os homens que tiveram cuidado de sepultar Saul. Entretanto, há um tal de Abner, que já era comandante do exército de Saul, portanto serviu o falecido rei Saul, que decidiu tomar a iniciativa de pegar no pretendente ao trono que vinha depois de Jonatas, e com o apoio dos benjamitas, Abner faz desse descendente de Saul rei. E por via disso, durante 2 anos e picos, nós temos 2 reis em simultâneo. David a reinar em Judá e o descendente de Saul, Isbosete, a reinar noutra parte. E isso trouxe uma guerra civil. E como vocês sabem, nas guerras civis morre muita gente. E eu venho de um país que viveu uma guerra civil. É mau. É mau. Leiam comigo no mesmo capítulo 2, dos versículos 8 até o 11. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Açoritas, sobre Israel, Efraim, Benjamim, sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saltem comigo até o versículo 14 em diante para vos dar a noção da tal guerra civil. A certa altura, disse Abner a Joabe, Abner que era então o comandante de Isbosete e Joabe que era o comandante de David. Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. A ideia era, em vez de andarmos nós todos a lutar e todos a morrer, vamos selecionar aqui uns quantos que vão lutar e quem ganhar, ganha. Onde é que vocês já viram isso? Em alguns filmes. Já a Bíblia registrava episódios assim. Respondeu Joabe, levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número. 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 homens de David. Só que reparem o que é que aconteceu. Cada um lançou mão da cabeça do outro e meteu-lhe a espada de um lado e caíram juntamente. De onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas e está junto a Gibeão. Resultado, empate. Morreram todos. Morreram. Os 12 de cada lado morreram. Aquilo não resolveu o assunto. Seguiu-se crua peleja, estou no versículo 17, daquele dia. Porém, Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. 18. Estavam ali 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Azael perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Era tipo um cão de fila a perseguir o seu alvo. Então olhou Abner para trás e perguntou, és tu Azael? E ele respondeu, eu mesmo. Então disse Abner, desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança mão de um dos outros moços, toma-lhe a armadura. Basicamente, Abner está a dizer a Azael, porque era um dos da elite de David. Ele está a dizer, epá, vai atrás de outro, não venhas atrás de mim. E vocês já vão perceber porquê. 22. 21. Parte do 21. Porém, Azael não quis apartar-se. Então Abner tornou a dizer, desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto com Joabe, teu irmão? Estão a ver o problema de Abner? Porém, recusando Azael desviar-se, Abner o feriu no abdômen, com a extremidade inferior da lança, e lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam ao lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Porquê é que isto é importante? Porque há alguém que nós vamos conhecer no capítulo 3, que é não mais nem menos que é Joabe, que vai vingar a morte do irmão. E porquê é que isto é importante? Porque Joabe vai vingar a morte do irmão
sem o conhecimento nem a aprovação do rei Davi. Houve então esta guerra civil que durou ainda algum tempo. O autor do livro de Samuel volta a nos lembrar que David tinha vários filhos de várias mães. Estou no capítulo 3, leiam comigo alguns versículos, a partir de 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de David. David se ia fortalecendo, porém a casa de Saul se ia enfraquecendo. Pastor, por que é que está a ler isto? Lembra-se que eu disse que porque estás na vontade de Deus e estás no caminho de Deus, não é garantido que vai ser fácil? Isto não deveria ser assim. Foi ungido por Deus. Já esperou 38 para 40 anos. Puxa, devia ser em 5 minutos. Não. Deu trabalho. Deu trabalho. Olha a dica sobre o quão pouco fundamentada é a ideia de que possa ter havido homossexualidade entre David e Jonatas. Em Hebron nasceram filhos a Davi. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quiloabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, vocês aqui devem estar a pensar, deve ser filho de uma das duas. Não, é filho de uma tal de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias. Vocês devem estar a pensar, é filho de uma das três. Não, é filho de uma tal Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Iterão, de Eglá, mulher de David. Estes nasceram em Hebron. Davi também precisava de um Salvador, como os teus heróis precisam de um Salvador. Como os teus pastores, para andarem num caminho de Deus, precisam de Deus. É por isso que tu precisas de orar por mim, pelos outros pastores, e é preciso que tu precisas de maneirar um bocado, ter um bocado de cuidado com os teus heróis humanos. Está bem? Aquele pregador que tu segues religiosamente no YouTube, diminui. Lê um pouco mais a Bíblia. Digo eu. Está bem? O que vai acontecer, que está registado entre o versículo 6 a 11, que eu não vou ler deste capítulo, é um desentendimento entre o rei Isbosete e Abner. Abner faz perguntas sobre uma mulher. Desculpem, Isbosete, o rei, faz perguntas sobre uma mulher e Abner ficou ofendidíssimo da Silva. Tanto assim que a reação dele foi: eu vou entregar o teu reino a David. Foi assim. Leiam depois em casa do 6 ao 11. E na realidade Abner dispõe-se a ir ter com David para fazer uma aliança para entregar o resto do reino. Vejam lá o quanto o rei mandava. Então, do versículo 20 em diante, deste mesmo capítulo, podem-me acompanhar? Veio Abner ter com Davi em Hebron e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei a juntar todo o Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi de Abner e ele se foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron, porque este o havia despedido e se fora em paz. Por que é que eu decidi ler esta parte? Há uma parte que eu soltei que é curiosa, que quando Abner propõe a David: vamos fazer uma aliança para tu teres o reino todo, sabem qual foi a condição que David propôs para ter uma audiência com Abner? Devolvam-me a minha mulher Abigail. Mical. Leiam. Ele pôs como condição para ter uma audiência com Abner: só vais ver a minha cara se trouxeres na bagagem a minha mulher, Mical, filha de David, que na altura já estava casada de Saul, obrigado, filha de Saul, que na altura já estava casada com outro homem. Davi, já não tens mulheres que chegam. Sabem o meu problema com a poligamia?
é que eu já me vejo em palpos de aranha. Já me vejo com dificuldade para cumprir a vontade de Deus casado com uma. Eu desconfio que aqueles que são casados com duas ou mais não vivem simultaneamente com as ditas. Desconfio eu. Mas isso só sou eu. David, não tens mulheres que chegas, ainda tens que acrescentar. E quando vocês vão ler, vão ver o novo marido de Mical, a certa altura, Abner a lhe dizer, olha, vai-te embora. Para de chorar. E o coitado vinha atrás a chorar. Minha mulher, não levem. Está escrito. E Abner, na sua autoridade, disse, amigo, vai para casa. Quem manda aqui sou eu. É nestas vias e travessas que David chega a reinar sobre todo Israel. Tinhas conhecimento disso? Se calhar pensavas que Saul morreu e ele chegou ao trono. Ora, eu li também esta parte para vos fazer perceber que contra a vontade e conhecimento de David, Joabe mata Abner como forma de vingança a Azael. Isto vocês poderão ler entre o 28 e o 34 deste mesmo capítulo. E Joabe, façam um asterisco neste nome. Joabe é uma figura. Ele, por exemplo, é tão importante como chama atenção a David quando David quer fazer um censo. Joabe insiste em dizer, não faças isso. Mas Joabe é tão Joabe que quando David disse, não matem o meu filho Absalão, Joabe tratou de o matar. Joabe funcionava assim. Era um homem de negócios. Era um verdadeiro militar. Quem é para matar, não interessa o que o rei diz. Eu acho curioso que nos dias que antecedem a sua morte, sabendo David que o seu filho Salomão vai reinar, David toma uma decisão muito curiosa. Tratar de decretar a morte de Joabe. Porque Joabe, na altura, estava aliado com os outros que queriam fazer outro filho reinar que não Salomão. E David pensou, se eu deixo este fulano vivo, o meu filho vai ter problemas. Como eu tive ao longo de toda a minha vida. Então ele trata de matar Joabe. Então, irmãos, no capítulo 4, é que nós lemos dos versículos 1 e 2, ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as suas mãos lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e outro Recabe, filhos de Rimon, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tido como pertencente a Benjamim. Por que é que se fala aqui destes indivíduos? Porque são estes que vão matar Isbosete. E vão fazer a mesma asneira do escudeiro, só que pior, chegam com a cabeça de Isbosete junto de David. À espera de quê? De recompensa. Conseguem adivinhar o que é que terá acontecido? Leiam. Está bem? E só então, no 5º capítulo, é que vamos ter então David a reinar sobre tudo. Mas eu quero caminhar para o fim, conduzindo-vos novamente àquele que é, no meu entender e de outros estudiosos da Bíblia, o capítulo central do 2º livro de Samuel. Podemos ir ao capítulo 7? E eu daqui depois vou fazer o fecho. 2ª Samuel 7, 8. Deus comissiona o profeta a dizer o seguinte: agora, pois, dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízos sobre o meu povo em Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. É esta aliança feita com um homem que, quando nós vemos os capítulos 21, 22, 23 e 24, que tenham o cuidado de nos mostrar, por exemplo, alguns salmos, leiam, é interessantíssimo. Leiam o livro todo e reparem na forma como termina. 21, 22, 23 e 24. Tem lá alguns momentos poéticos para mostrar o coração de David, que era alguém de facto temente a Deus, mas era alguém que também fazia asneiras. O livro termina com uma asneira da grossa, que custou a vida a milhares de pessoas. A asneira de Davi. O livro mostra também que ele tinha as suas fraquezas e tinha bons companheiros. Pessoas que lhe foram leais e fiéis durante todo. E faz-se a lista dessas pessoas. E na lista dessas pessoas está lá um Urias, o Eteu. Tão interessante. Leiam, irmãos, está bem? Nós não vamos pregar todo este livro, mas leiam este livro. E eu quero terminar levando-vos então a caminhada que Jesus está a fazer para ir para Jerusalém, onde ele sabe que vai acontecer a entrada triunfal, depois é a semana que vai levar a sua morte. E pelo caminho ele encontra, ou por outra, ele passa com a multidão, e ao passar pela multidão, ouve-se um grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estou a falar de um homem que tinha um problema, que era uma cegueira, que atendia pelo nome de Bartimeu. Jesus vai entrar pouco tempo depois no jumento e aclamado como aquele que é filho de David. Mas mais importante que isto é que na caminhada até Jerusalém há alguém que clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero terminar com as seguintes perguntas. Tu tens clamado a Jesus, que sendo Deus é filho de Davi, tem misericórdia de mim? O livro de Hebreus diz-nos que Jesus foi tentado em tudo, é por isso que ele entende as nossas fraquezas. Meus irmãos, não há falha nenhuma que te deva impedir de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele, sendo filho de Davi, foi humano e em tudo foi tentado. Que não seja a tua vergonha a te impedir de pedir perdão a Deus. Que não seja o teu sentimento de culpa a te impedir de te voltares. E Bartimeu clamou e havia gente a lhe dizer: cala-te, estás a incomodar, cala-te. E ele, quanto mais lhe mandavam calar, mais gritava. Até que Jesus diz: chamem-no, eu quero falar com ele. Foi Jesus, o filho de Davi, que curou Bartimeu. É Jesus, o filho de Davi, que quer nos curar a mim e a ti. Por fim, perguntar: tu já tiveste um encontro com Deus em que foste salvo? Tu já estás num ponto da tua relação com Deus em que podes dizer: se eu morrer esta tarde, Jesus vai me acolher no seu seio, porque Ele é o meu único e suficiente Salvador. Eu já depositei a minha fé nele. Uma coisa interessante que Jesus diz a pessoas, por exemplo, alguém que lhe é trazido por amigos para ser curado, Jesus, antes de lhe curar fisicamente, diz: os teus pecados são perdoados. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Se ainda não te entregaste, clama a Jesus, o filho de Davi, que é também o filho de Deus, que é o único que não pecou, que faz dele o único que te pode salvar. Creio que foi o Mauro que abriu o culto. Foste tu? Podes fechar tu, se faz favor, com uma oração.
Duas coisas antes só de dar uns anúncios que tenho que dar. Ao ouvir esta perspectiva que o pastor Paulo Pedro estava a dar sobre o livro de Samuel, estava-me a lembrar quando nós vamos ao cinema e passam aqueles trailers primeiro. E o que ele teve a dar-nos foi este trailer. Aquela visão geral que nos dá o espírito do filme, o que é que vai acontecer e que nos vai fazer querer ver. Então que este trailer que o pastor Paulo Pedro nos trouxe nos possa motivar a querer ler, a querer estar nos cultos, a querer ouvir o que Deus pode querer nos dizer através deste livro de 2 de Samuel e aquilo que Deus pode querer dizer a ti, pessoalmente. Esta chamada à salvação que o pastor faz. Se nada mais levas deste culto, leva esta chamada. Deus quer se relacionar contigo, Deus quer ser teu rei, quer ter-te como um dos seus, Deus quer perdoar-te como perdoou David tantas vezes. Deus quer te dizer que quer te usar como usou David, quer que tu possas chegar a Ele como David se chegava a Ele, mesmo depois de cometer as maiores atrocidades que nós ouvimos. Então, se nada mais te levas daqui, que leves um espírito incomodado daquilo que ouviste e que Deus quer-te na família dele. Se ainda não tens o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, como Rei sobre a tua vida, Deus quer que tu faças parte desta família. Deus quer que faças parte desta grande família, que são aqueles que são filhos de Deus, salvos pela morte e pela ressurreição, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então, se nada mais levas que leves o incómodo de perceber que Deus quer se relacionar contigo. Deus quer ter-te como um dos seus filhos. Saltando para o fecho do nosso culto, ao entrarem na igreja, certamente viram uma bancada colorida do vosso lado direito, com várias coisas feitas por várias irmãs. Então, aquilo tem a ver com o projeto transformador que foi apresentado aqui há algumas semanas por umas irmãs de Sesimbra e pelo Benoit. Foram só irmãs. Então, aquela bancada tem visto angariar fundos para os eventos que são organizados pelo este movimento, este transformador. Então, algumas prendas, algumas coisas que possam ver dali. A Valérie pode falar. Sim, acrescenta. Ontem tivemos aqui a reunião de membros, eu não tive a possibilidade de ficar até ao fim, mas até onde fiquei, o Natanael Chaveiro entrou no processo de candidatura a um futuro pastorado na nossa Igreja da Ação Bíblica. Então é um motivo de regozijo por parte das nossas igrejas, da nossa família, então que possamos nos envolver neste processo, acima de tudo. Que não possamos pensar que é um processo do Paulo Chaveiro. É um processo do Natanael Chaveiro com os pastores da nossa igreja, ou do concílio de pastores das igrejas da Ação Bíblica Nacional. Possamos pensar que é um processo nosso. É meu, é teu, porque no dia em que nós dissermos que sim ou que não, que o possamos dizer em consciência, porque durante este tempo orámos, pensámos, avaliámos, vimos e tomámos uma decisão consciente, porque se um dia dissermos que o Natanael Chaveiro
é pastor da nossa igreja, ele é nosso pastor. Então que possa ser uma decisão tomada em consciência. Estou-me a esquecer de um anúncio, não sei porquê. Natal. Obrigado. Dia 18, que temos, nós este ano vamos ter o privilégio de termos 2 cultos de Natal. Muitas vezes temos o nosso encontro de 25 no fim do... Às vezes até, a maior parte das vezes acontece durante a semana que nos encontramos, mas desta vez irão ser 2 cultos mesmo. Dia 18 teremos o nosso culto de manhã aqui de Natal evangelístico, aquele a quem tu podes convidar as pessoas para estarem presentes. Vamos ter as apresentações das nossas crianças, dos nossos jovens, então será muito mais fácil tu convidar as pessoas a virem cá para o culto de dia 18 de manhã, porque será difícil tu convidá-los, provavelmente alguns dos teus amigos, para 25 às 19 domingo. Então iremos ter esse culto de 18, iremos poder convidar pessoas, será um culto com um teor evangelístico, então que possamos convidar, e estão todos convidados a estarem para um almoço que iremos fazer a seguir. Sim, à nossa moda, cada um traz o seu, e juntamos todos e cada um partilhamos todos juntos, dia 18, então trazer coisas para podermos almoçar juntos. Almoçamos aqui nas instalações da igreja, como fazemos habitualmente, naquela confusão santa que costumamos ter, e então será um tempo de partilha. E depois então dia 25 às 19, iremos nos juntar aqui também para ter um culto de Natal, e iremos poder trazer também aquilo que nos sobrou das ceias de Natal, para podermos depois partilhar também aqui um tempo juntos, será jantar, se nos vamos juntar às 19, então no 18 almoço, no 19 jantar. O 18 é evangelístico, se há pessoas para convidar, apontem para o 18. O pastor Paulo Pedro referiu a cura do cego de Jericó. Eu encerrava o culto a ler, porque não? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Boa semana, irmãos, que possamos ter um encontro com Deus como Bartimeu teve. Amém.